Estamos de volta com o programa Código de Honra, programa este do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Hoje, com a presença da ilustre professora Maria Garcia. Tudo bem, professora, como vai? Muito bem, obrigada. Tudo bem? A professora Maria Garcia é vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo e também professora de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. E o nosso tema hoje vai ser a reforma política. Tema hoje tão comentado no Brasil, né, professora? O que é a reforma política? O que ela propõe? Ela propõe, evidentemente, uma mudança muito grande nas formas de representação política, nas formas do cidadão ter parte na tomada de decisão sobre os assuntos que lhe concernem, que isso está de uma maneira muito diferenciada, muito prejudicial ao cidadão no Brasil. E há muito tempo que se fala de uma reforma política, não apenas em face dos fatos que estão acontecendo agora. E por que a reforma política, então, no contexto macro? Bom, os jornais estão mostrando isto. Estão mostrando exatamente de que falta aos nossos parlamentares, seja a Câmara, seja o Senado, uma educação política, que deve começar muito cedo no Brasil. E já houveram outras propostas de reforma? Já houve. Nos anos 60, em 1963, o professor da PUC, José Horácio Meireles Teixeira, um imenso jurista constitucionalista, ele foi partícipe de uma comissão de reforma política. Escreveu um estudo sobre isso, que não foi publicado, é publicado pela Prefeitura, ele era procurador da Prefeitura de São Paulo, um estudo profundo, com propostas muito importantes de reforma política, que evidentemente foram devidamente engavetadas. E como é o nosso atual sistema, professora? O nosso sistema atual é o sistema proporcional. Existem dois sistemas, majoritário e proporcional. O majoritário, ele é bastante simples. O candidato que tiver maior número de votos, este será empossado, este passará a representar. Este sistema, ele é muito antigo. Ele vem adotado em países muito democráticos. Inglaterra e países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, adotam um sistema majoritário. Maior número de votos venceu a eleição. Os demais votos são desprezados. O sistema proporcional, ele foi criado bem mais recentemente com a Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, e foi adotado por nós na Revolução de 30, na Constituição de 1934, confirmado em 46, mas, segundo Meireles Teixeira, um sistema muito mal colocado, muito mal representativo da cidadania, o pior dos sistemas, segundo Meireles Teixeira. E eu acredito que a prática brasileira tenha demonstrado isto. O sistema proporcional é o seguinte: o partido vai ter nas casas representativas, Câmara e Senado, número de cadeiras proporcionais aos votos recebidos pelos seus candidatos. Como se pode imaginar, no sistema majoritário podem existir poucos partidos. Aquele que tiver maior número de votos, venceu. No sistema proporcional, nós notamos o contrário, um grande número de partidos, um grande número de candidatos para o partido obter aquela votação que ele deseja para ter cadeiras no Congresso Nacional. Resultado, sistema majoritário, poucos partidos, Inglaterra 2 partidos, Estados Unidos 2 partidos, que resumem em si todas as tendências. No Brasil, um número enorme de partidos, com as tendências multiplicadas e, evidentemente, que como resultado, aquele candidato no qual você votou não vai ser necessariamente aquele que vai ser empossado no cargo. Então, a gente vota num e quem vem a ganhar é outro. Por quê? O sistema é proporcional ao número de votos que o partido ganhou. E acaba havendo realmente uma série de distorções. Distorções e dispersões.
Sim. A reforma, então, que a senhora acha ideal seria a reforma partidária. Partidária, do regime eleitoral e partidário. Tá. Regime eleitoral e partidário. Menor número de partidos, partidos mais representativos. Veja bem, quantas representações nós temos no Brasil? Na verdade, segundo a teoria, os grandes teóricos da ciência política, existem duas tendências, direita e esquerda. Pode-se admitir o centro, que traria as melhores ideias da direita e as melhores ideias da esquerda. Se bem que há um Diverger, que é um grande teórico francês, que ele diz que só duas tendências. E as opiniões diversas de direita e de esquerda aglutinam-se apenas nessas duas tendências. Eu acho que um centro poderia existir, um centro, com as melhores ideias de cada parte. Mais do que isso, é impossível, não existem tantas ideologias. Então, o que vai acontecer? O cidadão, ele não sabe muito bem no que ele está votando. Tantos são os partidos. Então, há uma dispersão de ideias que, afinal de contas, são impossíveis de existir. Direita, esquerda, eventualmente centro. E essa questão da reforma do voto majoritário, ela hoje tem repercussão no Brasil ou não? Tem alguma repercussão. No próprio Instituto dos Advogados, nós estamos estudando, fizemos proposta de reforma política e essas tendências foram assinaladas. Sim, nota-se uma grande discussão a respeito disso. O grande problema brasileiro é o problema educacional. O cidadão não sabe dessas coisas. Ele não é instruído a respeito disso de uma maneira adequada. Ele não é instruído. Então, ele é levado pelas circunstâncias. Mas é que esse sistema proporcional ele é tão complexo que é difícil mesmo das pessoas entenderem. Mesmo nós, da carreira jurídica, temos dificuldade de entender. Imagina o cidadão comum. E por isso, talvez, eles deem tão pouca importância ao voto. Né? Sim. Até porque não entende, sabe que vai votar em um e o outro que vai assumir. Isso mesmo. Outro problema é o fundo partidário, não é? Fundam-se muitos partidos, para quê? Para obter um quinhão no fundo partidário. Muitos deles só por isso vão receber um benefício do fundo partidário. Deve ser eliminado. Ou o partido tem capacidade de representar ou não tem. Porque ele pode receber contribuição popular dos cidadãos. Um partido pode receber, eu posso contribuir para um partido. Então, eles seriam mais representativos sem o fundo partidário, que é dinheiro do cidadão. E nesse estudo feito pelo IASP que a senhora mencionou, em que se propõe o voto majoritário, ou que se estuda a possibilidade do voto majoritário, existiria então uma limitação ideal para 2 partidos apenas, 2, 3 e Isso só? mesmo, sem dúvida. Eu mesma me pediram e emiti um parecer a respeito de pontos básicos da reforma política. Isso para a senhora é o centro do problema? Sem dúvida, a partir daí. Porque a representatividade é a pedra de toque da democracia. É exatamente quando o cidadão e o governo estão juntos, através de um partido. Então, o excesso de partidos não representa nada. Você acaba votando num amigo porque é seu amigo. Mas que partido? Partido XYZ, não representativo das ideologias básicas que nós conhecemos até hoje. E o que mais decorre da reforma política? Bom, há muitas medidas a tomar. Por exemplo, no advento da Constituição de 88, falou-se muito no recall. O recall é a revogação de mandato. Assim como na área jurídica, um cliente pode revogar o seu mandato, acertando com o seu advogado e nomear outro, enfim, fazer o que quer. Na área política, deveria haver a mesma, porque o que nós emitimos é um mandato. Mandato é uma palavra latina que vem de manus dare. Então, você tem de estar de mãos dadas com o seu candidato. E para isso precisa existir representatividade. Ele nos representar efetivamente. Daí a necessidade de número menor de partidos, e daí a necessidade de educação política e de necessidade, nessa reforma, estabelecer-se o recall, a possibilidade de qualquer cidadão revogar o mandato que ele outorgou. Evidentemente, mediante um processo em que as partes vão se manifestar, processo judicial de revogação do mandato.
Outra medida é o voto distrital. Nós não temos voto distrital. O sistema alemão, ele é misto, é parte proporcional, parte distrital. O que é o voto distrital? O seu candidato tem de sair do seu distrito, do bairro ou bairros, vários bairros formando um distrito, em que você mora. Você sabe onde é a residência dele, você sabe, eu vou brincar um pouquinho, se ele tem cachorro, você sabe se ele registra os seus empregados, conversando, você sabe quem ele é. Então, é um voto consciente, o voto distrital. E isso ajuda muito na representatividade. Voltando um pouco nessa questão do recall, né? Como que seria na prática um cidadão revogando o mandato de um determinado eleito? Isso teria de haver um processo do recall, evidentemente, né? Primeiro, você provar que efetivamente você é daquele distrito pelo qual aquele candidato foi eleito. Como o voto é secreto, ninguém sabe o seu voto, só você. Então, você demonstra, acredito eu, viria uma lei regulando o recall. Ele seria estabelecido na Constituição, evidentemente, mas haveria uma lei regulando o recall. E essa lei deveria prever a prova de que você é daquele distrito e que pode ter votado nele. Também qualquer cidadão. Há juristas de importância, como José Afonso da Silva, que entende que deveria ser um grupo de cidadãos. Data vênia do meu mestre, José Afonso da Silva, eu discordo. Eu acho que apenas um cidadão, qualquer cidadão, é como a ação popular. Qualquer cidadão poderá promover ação popular, visando anular um ato violador de bens que a Constituição protege. Está lá no artigo 5º da Constituição. Então, um cidadão poderia, mediante os requisitos da lei que regulasse o recall, propor uma ação de revogação de mandato daquele deputado ou daquele senador. Muito interessante, né? Democracia pura. Sim. Democracia pura. E aí caberia ao Poder Judiciário julgar e analisar a questão. Mediante todos os atos de defesa, de contraditório e tudo mais. A possibilidade de revogar me parece muito poderosa, porque existindo essa medida na Constituição, o candidato ou eleito já sabem que ele poderá sofrer um processo. E mais ainda, não mediante a suspensão do processo, como hoje acontece. Hoje há muitos representantes eleitos que estão com processos. 7, 8 processos em andamento. Mas como existe a possibilidade de suspender o processo, está previsto na Constituição e isso precisa ser mudado, as pessoas vão cumprindo o seu mandato com todas as regalias que isso traz e tem processos pendentes. Como se explica uma coisa dessas? Eu mesma já me manifestei várias vezes sobre essas prerrogativas. Tem que ser tiradas da Constituição. É contra o princípio republicano. Prerrogativa. Está sofrendo o processo, vai responder ao processo. E não suspender o processo. Sim, sem dúvida nenhuma. Senão a gente já cai nos problemas que a gente está vendo que estão acontecendo hoje em dia. Há aí muitos representantes, está nos jornais, com vários processos pendentes. Qual a natureza dessa representação? É uma representação viciada, que não vai dizer que o processo já de per si vai cassar um mandato. Não, mas é um processo. Iniciou, deve ter, já se o juiz aceitou o processo, é porque tem indícios e presunções, aí, eventualmente provas, e fica suspenso. Professora, e nesse estudo que vocês estão fazendo no IASP, né, que está sendo apresentado, se chegou a pensar em algum tipo de limitação ou exigência mínima de algum tipo de conhecimento para exercer algum cargo público? Isso está implícito. Veja, nós, procuradores, promotores, defensores públicos, para exercermos estas funções estatais, temos necessidade de uma formação, a formação jurídica. Por que o político não tem necessidade de uma formação? É muito interessante, do ponto de vista da democracia, que qualquer pessoa possa ser eleita e representante. Sim, mas quais são as ideias, quais são as qualidades que ele me oferece para ser candidato? Ele tem um currículo mínimo para ser candidato? Porque ele vai chegar lá diante de um sistema extremamente complexo, que é a Câmara
e o Senado, em que ele vai ser engolido. Não esqueçamos do exemplo do ex-presidente Lula, quando foi eleito deputado federal, ele renunciou ao mandato. Renunciou, porque ele chegou lá e viu que não tinha ocasião nem de discursar, porque são tantas os representantes, são 513 deputados, que às vezes não têm nem oportunidade de fazer um discurso durante o seu mandato. Então seria preciso a exigência de uma educação política mínima. Não precisa ser advogado, mas uma educação política. Daí a minha insistência na educação política da própria criança a partir dos 7 anos de idade. Ela já pode receber subsídios adequados do que é ser cidadão. Ou, de repente, algum tipo de formação em gestão pública, eu não sei. Sem dúvida, gestão pública é outra questão muito importante. Como exercer um cargo administrativo se não ter feito qualquer formação em gestão pública, em gestão administrativa? Podemos até dizer que o Brasil sofre de um grande mal. O mal do Brasil é gestão, administração, seja política, seja administrativa, dos recursos materiais e humanos. A gente vê em diversas empresas, né, professora, a senhora convive aí também com empresas ao longo da trajetória da advocacia, que não tem empresa que cresça sem um bom presidente que é formado, querendo ou não, em administração de empresa, que tenha conhecimentos de administração de empresa. Por mais que a empresa cresça com os próprios donos, chega um determinado momento que para ela crescer mesmo, ela precisa de alguém que tenha formação. A mesma coisa um país, né? O país, um município, um estado. Acho que a pessoa que vai ocupar esse tipo de cargo, como a senhora está dizendo, talvez tivesse que ter algum preparo para isso. Sem dúvida. Não vai entrar no meio de uma máquina que não... Complexa, imensa. Os autores da área administrativa que eu conheço, inclusive norte-americanos, Ernest Griffith, por exemplo, e o próprio ex-presidente Woodrow Wilson, que pouca gente sabe que ele era professor de ciência política, um grande presidente dos Estados Unidos, que teve uma grande atuação na Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versailles. Woodrow Wilson era professor de ciência política. E esses autores, eles apontam que, geralmente, os políticos não ligam para a gestão administrativa. Eles acham que com a sua habilidade política, foram eleitos, conseguiram aquele número extraordinário de votos, mas eles vão administrar uma máquina estatal imensa, complexa, que deve levar ao bem comum dos cidadãos. Então, o conhecimento de gestão administrativa e política, ao meu ver, é fundamental, não só na exigência dos candidatos, como durante a execução do mandato. Também deve haver escola de Constituição e de Ciência Política para aperfeiçoamento dos nossos representantes. Assim como acontece conosco, que não devemos parar de estudar, de aumentar o nosso conhecimento, também o representante político tem de ter lá no Congresso Nacional uma escola de Constituição abordando certos aspectos próprios do mandato político e de administração pública. Muito interessante. E que outras medidas estão sendo debatidas dentro dessa reforma política que a senhora acha necessária e importante? Eu aconselho conhecer um pouco Meirelles Teixeira, porque naquele famoso estudo de 1963, ele já apontava o seguinte, eu vou me permitir ler. Número 1963, está aqui a publicação de Meirelles Teixeira. Número excessivo de partidos. Designação de candidatos com capacitação. Finanças partidárias. O partido tem de ser um partido com finanças próprias. Despesas eleitorais. Não permitir esses milhões que se assinala para os candidatos. Não é? Permitindo. Eu não sou contra a doação de empresas, mas tem que ser claras e, principalmente, a empresa pode doar? A empresa ouviu os seus sócios? Se for uma SA, ela ouviu os seus participantes, uma sociedade anônima? Foi autorizada a doação em Assembleia Geral? Ou é apenas uma vontade do presidente da empresa? Aí é perigoso. A empresa tem que ter tido autorização para doar.
Aí é bem claro, bem transparente, não há perigo. Corrupção eleitoral. Isso aí está nos jornais de hoje e de amanhã. Lealdade partidária, mudança de partido. Muda para cá, muda para lá. Excesso de partidos leva a isso. Mudança, claro que pode mudar, mas tudo muito fundamentado, muito transparente. E delitos eleitorais e respectivas sanções. Isso tem que ser promovido, que é o que eu disse das prerrogativas da pessoa ter processos contra si e continuar exercendo o seu mandato. Isso é inconcebível. Tem de esclarecer se realmente a pessoa infringiu ou não infringiu. É a ficha limpa que a pessoa tem de ter antes e durante a execução do mandato. Então, veja, já em 63, este constitucionalista insigne, Meirelles Teixeira, já apontava aquilo que está nos jornais de hoje. Por que não se mudou? Por que não se fez? Bom, em linhas gerais, então, considerando todos esses pontos que a senhora abordou, a senhora consegue resumir quais são os pontos principais, então, dessa reforma política? Os pontos básicos, elementares para aquela... Mínimos, elementares. Mudança do número de partidos, portanto, mudança da ideologia, tem uma ideologia precisa, o que é que você quer, o que é que você pretende mudar para que eu vote em você, número de partidos e instrumentos democráticos, recall, voto distrital, os delitos, a ficha limpa tem que ser uma exigência antes e durante o exercício do mandato. Ou seja, o deputado, o senador já responde ao processo que poderá cassar-lhe o mandato. Isso eu acho realmente fundamental numa reforma política. Até nós temos um grande filósofo, Roberto Romano, professor da Unesp, ele escreve aqui: sem a democratização nos partidos, não haverá renovação de lideranças. Os partidos são dirigidos por os donos do partido. Os partidos têm de ser democráticos. As pessoas que fazem parte têm que ter peso nas suas decisões a respeito dos rumos do partido. Então, número menor, democratização dos partidos, recall, voto distrital. Isso é fundamental. E ficha limpa, responder por essas atitudes que a pessoa tenha tido. Isso é indispensável, isso é para já, para as próximas eleições. Vamos torcer para que todo esse trabalho seja seguido adiante e sem dúvida, nós, os brasileiros, isso é absolutamente necessário. Isso, né? Sem isto, nós teremos a repetição do que estamos vendo e, principalmente, o descumprimento da Constituição. Por uma questão final, a Constituição, no artigo 14, ela prevê plebiscito e referendo. A nossa Constituição já sofreu mais de 90 emendas, portanto, ela está totalmente modificada. E, pasme, nenhuma das emendas foi submetida a plebiscito e referendo. O que quer dizer? O Congresso está agindo como poder constituinte sem ter a legitimidade. Portanto, essas emendas foram todas feitas legalmente, de acordo com o processo constitucional, mas todas elas padecem de legitimidade. Por quê? O cidadão brasileiro não foi consultado, mediante plebiscito ou referendo, que está no artigo 14, estão no artigo 14 da Constituição. A partir daí, dá para perceber o grande problema do Brasil, seja político, seja administrativo. Nossa, que impressionante isso, hein? Realmente, eu não tinha me atentado a esse pequeno detalhe. Nenhuma delas foi submetida à consulta popular. Você quer ou não quer a reforma previdenciária? Você quer ou não quer que se modifique o artigo tal da Constituição? Sendo gravado. Eu mesma, através da nossa revista de Direito Constitucional, da Revista dos Tribunais, estou comentando todas as emendas constitucionais. E eu tenho encontrado algumas delas, eu não sei o número agora, mas está publicado, o número da emenda, em que retirou da redação original uma expressão, interesse
público, interesse nacional. Retirou da Constituição esta expressão interesse nacional. O que é o interesse nacional? É a defesa do Brasil com referência ao seu território, à sua independência de tomar decisões. Isso foi retirado do texto constitucional através de uma emenda. Isso é uma coisa que clama aos céus. Claro. O cidadão não está sabendo disso. Não. Como é que eu retiro uma expressão tão importante de um dispositivo constitucional através de uma emenda não submetida à consulta popular? E qual é a consequência de essas 90 emendas não terem passado por plebiscito? A consequência é que nós estamos com uma nova Constituição sem o cidadão constituinte ter participado desse processo. Seriam inconstitucionais? Não tem nem nome para isso. Não tem nome. Nós estamos com uma nova Constituição, sem que o poder constituinte tenha se manifestado, que é o cidadão através do plebiscito, que é uma consulta a priori, ou do referendo, que é uma consulta a posteriori. Ou seja, você oferece o texto e o cidadão vai dizer se aquele texto está de acordo ou não. A única desculpa que eu encontrei em algum autor de não haver consulta popular, que está, vou repetir, no artigo 14 da Constituição, é que um processo muito caro. Como um processo muito caro? Uma máquina que você coloque o dedo dizendo sim ou não. Sim. Se é caro, vale a pena em favor da cidadania. Como é que nós que estamos gastando tanto dos recursos públicos através das medidas corretas e através da corrupção? Eu nunca ouvi falar de tantos bilhões na minha vida que foram jogados fora pelos processos de corrupção. Você vai dizer que a consulta popular é um processo caro. Não dá. Porque, evidentemente, que você, ao convidar o cidadão a dizer sim ou não a uma emenda constitucional, você vai ter de esclarecer o cidadão sobre a manifestação que ele vai ter. E, evidentemente, que o tipo da grande maioria de políticos que nós temos hoje, com as devidas exceções e honrosas exceções, não gosta de ouvir a opinião popular. Bom, eu não posso deixar de aproveitar a presença da senhora no nosso programa, professora, para também lhe perguntar, fora a questão da reforma política, para todos os nossos telespectadores, principalmente as mulheres hoje, sobre a sua carreira como mulher na advocacia. Me conta um pouco, e conta para as mulheres, né, que estão aqui nos assistindo, como foi e como é a trajetória da mulher na advocacia. Né? A senhora que é um dos ícones, uma das mulheres ícones da advocacia brasileira. Pois não. Eu tenho feito uma série de palestras e artigos sobre o que eu chamo de condição feminina. A condição de ser mulher, a qualidade de ser mulher. O problema brasileiro a respeito da mulher e da condição feminina muito discriminatória na sociedade brasileira é um problema cultural. Não é um problema de má intenção dos homens, de jeito nenhum. São educados desta maneira. Então, a cultura só se muda com educação, com esclarecimento. E a gente nota, já desde o Brasil colonial, que a condição feminina no Brasil é uma condição inferior, é uma condição discriminatória, com referência à qualidade de ser mulher. Vou dar 2 exemplos. No Brasil colonial, consta esse dito popular de que a mulher saía de casa apenas em 3 ocasiões: para batizar, para casar e para enterrar. Fora disso, a mulher estava levada unicamente ao lar e ao ambiente do lar. Não tinha liberdade de nada, com as exceções que a gente conhece, de mulheres altivas, mulheres corajosas que enfrentaram este problema. Pois bem, o voto feminino veio apenas de um decreto de Getúlio Vargas em 32. Em 32. Muito longe de onde nós estamos. E a condição feminina hoje ainda continua, de certa forma, a ser discriminadora com referência à mulher. O meu exemplo pessoal
é o seguinte, eu tive excelentes professores, fui assistente de alguns professores, foi uma honra. E eu notei uma vez, com referência a um professor muito amado, que ele fez discriminação com referência a mim. Ele convidou para dar aula um dos nossos colegas, que era aluno nosso, e não me convidou para dar uma aula sobre as minhas opiniões, os livros que eu já tinha publicado e tudo mais. Não foi intencional, porque era uma pessoa muito avançada, mas é um problema educacional brasileiro, que eu senti que tinha havido, de certa forma, uma discriminação com referência a mim, porque eu continuei a ser assistente, mas quem convidou para dar uma palestra para a classe? Um homem, aluno brilhante, mas um homem. Eu teria muita coisa também a dar em aula, mas sofri essa discriminação. Na carreira de procuradora, também aqui e ali, você notava uma diferenciação de assumir certas posições e ser chamada ou não a assumir certas posições. Mas uma delas eu posso citar um exemplo pessoal. Eu chefiei vários setores da minha procuradoria. Um deles eu fui chamada a chefiar contra a minha vontade. A senhora, a partir de tal, vai ser a chefe, tal, o outro chefe não sei o que tinha acontecido, nem quis saber. Eu disse, mas olha, eu acho que vai ser difícil, porque o atual chefe vai ser meu subordinado. Isso vai ser, não, a senhora vai porque é necessária, a senhora está sendo necessária em tal setor. Lá fui eu, primeiro dia, como chefe. Eu estava em outro setor, fui chefe daquele setor. Cheguei na sala, cumprimentei, bom dia, não tive resposta. Cada um na sua mesa, trabalhando, de cabeça baixa, não responderam. E, fato inusitado, debaixo da minha mesa tinha um despacho. Você sabe o que é um despacho? Já viu em certas esquinas um despacho? A gente sabe o que é um despacho. Então, embaixo eu fui sentar e verifiquei embaixo da minha mesa um despacho. Todo brasileiro sabe o que é um despacho, para afastar maus espíritos. Eu não fiz nada, chamei o contínuo, falei, o senhor faz favor, pode levar isto embora e jogar no lixo? Não fiz escândalo, discrição. Uhum. Não fiz escândalo, não foi gritar com ninguém, como que isso está embaixo da minha mesa? Então você vê uma discriminação pelo fato de substituir um homem, que era o chefe, e assim, de cima para baixo, eu fui designada e tive de ficar. Fiquei bastante tempo lá, consegui conquistar muitas amizades lá, mas sempre houve uma certa discriminação com referência à minha situação de chefe do setor. E eu estou falando de uma procuradoria jurídica. Imagina o que deve acontecer por aí. Sem dúvida. Então, realmente, a condição feminina no Brasil ainda sofre esse problema. Mas, na minha carreira de procuradora do Estado e de professora de Direito Constitucional, realmente eu tive grandes satisfações, houve muitas mudanças e está havendo muitas mudanças a respeito disto. Mas é preciso que haja palestras, que haja divulgação a respeito da condição feminina no Brasil, que as mulheres ainda sofremos muitas desigualações na carreira, no lar, na vida, nós sofremos ainda, e este, repito, é um problema educacional. Os homens são educados muitas vezes nessa condição de fazer discriminação contra a mulher, às vezes até dentro de casa, com referência a filhas e filhos, com referência à esposa, com referência à sogra, porque é mulher, sem procurar compreender o papel de uma sogra. E isto precisa ser muito debatido, esclarecido e divulgado, e não simplesmente culpar os homens a respeito disto. Bom, o nosso programa está se encerrando agora. Achei fantástica a entrevista que a senhora nos deu hoje. Lhe agradeço bastante. Eu que agradeço profundamente. Em nome do Instituto, do Tribunal de Justiça de São Paulo,
do Instituto dos Advogados de São Paulo. E o nosso programa se encerra daqui a 2 minutinhos. Eu queria saber se a senhora tem mais alguma consideração a falar para os nossos telespectadores. Eu tenho só de parabenizar o seu trabalho, o trabalho do Instituto e do Tribunal de Justiça. Realmente eu fiquei admirada desta sua campanha, dessa sua área educacional, porque atualmente eu tenho 2 grandes interesses na minha vida, porque eu acho que são os interesses fundamentais da sociedade, família, e do país, a educação, inclusive a educação política. Muito obrigada, professora Maria Garcia, mais uma vez. E nós encerramos agora o nosso programa Código de Honra.